Bons ventos a todos, né? É um prazer estar aqui falando hoje de arte e terapia e como que a arte e terapia está acontecendo no Brasil e principalmente o que é a arte e terapia e para quem serve a arte e terapia, né? Então, para iniciarmos, nós podemos falar uma pequena definição. O que seria a arte-terapia, né? Então, a arte-terapia, ela estimula a imaginação, ela libera as manifestações de símbolos, ela trabalha com a nossa afetividade, com a expressão criativa, trabalha com o ser humano em sua totalidade. E essa totalidade requer criatividade. Então, o mundo moderno, cheio de tecnologia, vai levando o ser humano a ficar cada vez mais técnico. E essa ideia de um técnico frio, mas não é frio, o ser humano é criativo e para criar ele precisa se emocionar, ter afetividade, se envolver com o mundo que está à sua volta, né? Então a arte terapia, ela, pela própria palavra, ela tem várias raízes. Vamos imaginar que uma árvore do conhecimento. Então, uma árvore, para se formar, primeiro ela solta as suas raízes e vai crescendo. Ela precisa de uma sustentação. E a arte-terapia não é diferente. Ela tem uma sustentação na arte e na psicologia. Só que esta sustentação em arte e psicologia aprofunda-se muito mais as suas raízes. Por quê? Abrindo uma vertente da psicologia, a psicologia não surgiu assim, do nada. Né? Ela surge da filosofia. Ao surgir da filosofia, nós estamos regredindo um pouquinho no tempo, a filosofia surge da mitologia. Né? Então é um caminho muito interessante em voltarmos no tempo quando os gregos falavam de mitologia. E ao falar de mitologia, eles tinham todo um sistema de arte, todo um sistema religioso, todo um sistema psíquico que envolvia o ser humano em sua totalidade. Então, esta totalidade forma o ser humano desde os seus primórdios. Se formos voltar ainda um pouco mais no tempo, na Idade da Caverna, né, na pré-história, nós vamos verificar que o ser humano já se expressava artisticamente, embora ele não sabia disso. Então, como é que ele se expressava? Nós temos as cavernas da Espanha, as cavernas da França, onde as paredes foram desenhadas com imagens pré-históricas que estão até lá. Então, perduraram, transpassaram o tempo, não se perderam. E uma grande incógnita se faz em cima disso. Por quê? Que aquele ser humano, naquela época, tinha necessidade de pintar, de desenhar, e ainda dentro de um espaço tão divergente do que nós temos hoje, né? Pintar dentro de uma caverna, nas profundezas dessa caverna, deixar registrado imagens de animais, imagens de pessoas e que estão em movimento. Então, quando pegamos essas imagens, vamos ver que o ser humano, ele é um ser criativo. Ele necessita dessa expressão que hoje nós chamamos de arte, mas que para ele, na época, não tinha o sentido de arte, ele queria dizer alguma coisa. Poderia ser um meio de comunicação? Sim. Poderia ser um ritual? Também. Poderia ser apenas um desenho? Também. Nós não sabemos exatamente o que eles pensavam ao desenhar, ao esculpir, né? As pedras. Tem esculturas pequeninas de 3 centímetros, com uma delicadeza imensa ao ser talhada. E ali nós vamos vendo essa natureza do ser humano delicado, gentil, ao talhar uma pequena pedra que faz a imagem de uma mulher, né? Uma imagem de uma Vênus, que hoje nós chamamos Vênus, que seria uma mulher primitiva. E ali, será que ele queria expressar a sua religiosidade? Será que ele queria expressar os seus medos, as suas angústias, o que passava pela sua cabeça? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, ele já estava desenvolvendo ciência. Passando-se os tempos, aí ele vai começar a pensar a sua própria natureza, a pensar o que é o ser humano, o que ele está fazendo no mundo, o que o envolve no mundo, como ele se diferencia do outro. E ao se diferenciar, ao pensar,
ele está desenvolvendo a filosofia. Então, esta é a base tanto da psicologia, quanto das ciências, da medicina, da engenharia, e que vem junto com o sistema religioso de crenças. Como é que entra um sistema de crença? Ele não conhecia o que nós sabemos hoje. Quando dá um trovão, um raio, uma tempestade, nós já sabemos o processo físico que isso acontece. Para ele, não. Para ele era alguém maior, algo superior. E esse algo superior era alguém divino. Por isso que nós vamos criando as imagens de Deus que nós temos. Então, o sistema religioso vem desde a pré-história até os dias de hoje, formando esse ser humano único, esse ser humano que somos nós hoje, que nós não sabemos como nós temos tanto conhecimento, né? E esse conhecimento vem ao longo da história, é passado de um ser humano para outro. Às vezes não é passado só verbalmente, nem por escrito, como hoje nós já sabemos, mas Jung, que foi um grande psiquiatra que estudou o ser humano, diz que todo esse conhecimento está impregnado em nós, que isso faz parte do nosso inconsciente coletivo, pertence todinho à humanidade. A arte-terapia lida com as linguagens expressivas de hoje, o que hoje nós chamamos de arte. Então, essas linguagens seriam as linguagens visuais, sonora, literária, tecnológica, o cinema, a fotografia. E cada uma destas linguagens tem as suas próprias técnicas. Então, se eu for trabalhar com uma linguagem sonora, eu vou precisar de um instrumento, eu vou precisar de coisas que façam som, que produzam som, não necessariamente um instrumento musical, mas que tire um som. Se eu for trabalhar com a linguagem literária, eu preciso sim saber escrever, saber ler, estar desenvolvendo esse processo. Então, a arte-terapia, com o seu lado de arte, trabalha com as linguagens expressivas. Com o seu lado da psicologia, ela trabalha com as teorias desenvolvidas dentro do sistema teórico da psicologia. E eu deixo aqui o meu grande beijo colorido para vocês, né? E agradeço o convite da Vetor para participar dessa entrevista, oferecendo um pouquinho do meu conhecimento. Um beijo para todos.